gente que vive de apontar problema e tem gente que é diferente, entra na política para resolver. Hoje, o meu convidado é o Jaime, e o Jaime é advogado de formação, ele tem uma base fortíssima em comunicação e ele está terminando jornalismo, além de ser consultor político. E olha, o Jaime traz uma visão que eu quero compartilhar com você que muito me agrada. Ele é menos conversa fiada e mais solução baseada em dados. Seja muito bem-vindo, Jaime. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos aí da audiência. Vamos em frente, né? Exatamente, exatamente. Vamos avançar juntos. Bem, Jaime, em uma frase, eu quero que você me defina já para a nossa audiência começar a nos conhecer. O que você defende na política e quem é você? Bem, o Jaime é uma pessoa que defende o neoliberalismo, principalmente a capacidade e o mérito das pessoas. Eu defendo a dignidade das pessoas, né? Eu sou aquela pessoa que entende que você tem que conquistar aquilo que merece, né? Então, cabe ao Estado trazer condições para que você possa crescer, né? E não oferecer tudo de bandeja, né? Então, a pessoa tem que conquistar por méritos aquilo que faz jus. Ele, maravilha. E hoje, como é que você acha que a sua história impactou essa visão neoliberal que você tem? A sua história, como que a sua história te trouxe até aqui? Eu atualmente já tenho 23 anos de caminhada na política partidária, né? Eu pertenço ao Partido Liberal há 23 anos, né? Então sou praticamente o decano, mas a minha história começou desde pequeno, né? Na verdade, quando eu com os meus 8 anos seguia o meu professor, eu vou dizer, né? Mas é meu primo, o que foi senador da República. Ele usava um símbolo que era uma formiguinha, né, que era o estímulo do trabalho, tudo. Então eu sempre me interessei por política. Aí na vida acadêmica, eu tive a oportunidade de conhecer os movimentos estudantis, né, via centros acadêmicos, diretório acadêmico, né, tanto é que eu cheguei inicialmente a ser presidente do Centro Acadêmico da Comunicação, dentro da UCDB, né, no período de 96 a 2000, e também tive a oportunidade de ser presidente do Diretório Central dos Estudantes da UCDB, nessa época também. Em seguida, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de Direito, e na faculdade de Direito existia também o diretório acadêmico. É uma frustração que eu posso confirmar de não ter tido a oportunidade de ser presidente desse diretório, mas trabalhei junto com amigos, conquistamos algumas vitórias para alguns colegas, né? E, como eu falo, a vida acadêmica me ensinou muita coisa, inclusive como me portar, como conversar com as pessoas e com os políticos. Foi uma escola, com certeza, tanto é que eu observo hoje, colegas da época que também foram presidentes do diretório, que hoje já exerceram ou ainda exercem a função dentro da política. Perfeito. Bem, toda essa história sua e a gente, enfim, já tinha definido falar sobre isso, você sempre foi alguém focado na solução. Você sempre foi, de toda a sua história, um político focado não em ficar reclamando, falar das questões administrativas falhas, mas sim em como resolver. Eh, Qual é a sua visão sobre a política hoje? Você que tem esse histórico político focado na resolução de problemas. Como que você vê hoje esses políticos que basicamente só reclamam, só olham o lado negativo, só apontam o que está dando errado e parece que criam um coro, né, um fórum ruim e com pouquíssimas propostas de fato? Sim. Infelizmente, a gente observa algumas pessoas que tentam conquistar os seus votos ou a admiração das pessoas apontando defeitos. Por exemplo, aqui tem um buraco, aquela UBS não está funcionando, coisas que a comunidade já sabe, né? Você levar para uma internet ou levar para um meio algo que qualquer pessoa já sabe, para mim não é produtivo. Você tem que apresentar soluções, né? Como que eu posso trazer soluções? Olha, eu estou entrando em contato com vereadores, eu estou entrando em contato com a prefeitura para dar soluções, né? E porque aquela agressão ou simplesmente aquela crítica sem uma solução
é mais uma que não traz transformação. Você tem que nós precisamos, enquanto políticos, apresentar soluções para a população. A população está cansada de saber quais são os problemas. Ela precisa ter soluções. E é nesse sentido que a gente, principalmente até eu acabei de conversar recentemente contigo aí sobre e me identificar muito com o Manga nesse sentido. Ele busca parcerias público-privadas, que é onde eu entendo que está a solução para muitos problemas. Os empresários têm interesse de fazer uma cidade mais limpa, uma cidade mais organizada, atender os preceitos da população. Então, buscar parcerias que possam dar condições para a prefeitura, para o governo, resolver problemas que a população já sabe que existe, né, só que precisa solução. Apontá-los é o mesmo de sempre. Apontar defeitos é jogar pedra em vidro e aí todo mundo tá sujeito. Agora, apontar soluções é para poucos. Buscar soluções é para poucos. É, isso não é só um discurso, né, Jaime, porque a sua formação como advogado declara exatamente isso. O que que é o advogado? Ele entende as partes e foca na resolução, na solução mais justa possível, e eu vejo que você aplica isso na sua autoridade política, na sua atuação, política para a população. Você acha que, por ser um advogado com 18 anos já, de formação, isso ajuda? Como é que influencia na sua carreira política? Como é que isso determina a sua tomada de decisão? Para mim, a advocacia é importante para toda e qualquer pessoa que pretende ir para a vida pública. E eu digo isso porque conhecer das leis é importante para quem pretende criar leis. Então, eu já trabalhando dentro das comissões, dentro da OAB, né, eu já peguei situações em que foram criadas leis que conflitavam com ações, com leis federais. Então, leis municipais, estaduais, e aí cria um vácuo na justiça, né, e que cria muita confusão. Para mim é necessário que se tenha um conhecimento de leis para que se possa ter pessoas mais preparadas, né. Eu estou em constante estudo, não paro em nenhum momento, né, faço pós-graduações, busco cursos de formação política, inclusive, para poder me tornar uma pessoa melhor a cada dia e também para, principalmente, ter soluções para a nossa comunidade e também, quem sabe, no futuro, poder representá-los com mais firmeza e, principalmente, com mais credibilidade e confiando nesse apoio que nós teremos, se Deus quiser, chegando lá. Bem, sempre quando a gente fala sobre política com um político, a gente fala muito sobre os desafios da população. É natural, porque esse é o interesse das pessoas, é o interesse também do político em falar o que que ele faria, né, sobre esses desafios. Mas vamos inverter um pouquinho essa lógica. É, para um político que é focado em resolução de problemas, focado na solução, quais são os problemas mais difíceis de serem solucionados? Problemas de gestão ou, como você fala agora, problemas de burocracia, problemas de conseguir dar acesso a direitos básicos. Na sua opinião, o que que é mais difícil? Sempre penso que o mais difícil é a educação, né. Tem muitas coisas que nós podemos levar à comunidade, mas ela precisa saber por que que aquilo está chegando até ela, né. Por exemplo, uma das pautas que eu conduzo é a pauta animal. Nós pretendemos sempre trabalhar com a questão de leishmaniose, por que que também castrações, por que que os animais têm que ser castrados, e às vezes a comunidade ela não entende bem isso, né, então cabe a nós levarmos esse conhecimento, explicar os motivos, né, fazer com que elas entendam por que que está acontecendo aquilo, criar uma educação, inclusive às vezes a gente encontra pessoas que jogam lixo em lugares não adequados, e isso traz consequências como doenças mais próximas, animais para suas residências, aí para as residências dos vizinhos. Então é uma educação que a gente precisa dar para a comunidade, simples eu vejo até, seja por meio de cartilha, seja por meio de mutirões, seja por meio de autoridades ou representantes, religiosos, né. Então nós precisamos, principalmente em muitos casos, apenas apresentar a solução via educação. É aí o caminho certo, pela educação,
que nós vamos transformar o país. Total, total. E educação é complexo, né, Jaime, porque é fundamental, eu concordo com você que é o mais importante, e a gente vê muito essa diferença cultural de educação quando a gente sai fora do Brasil, né, quando a gente, visita um local e a gente, é natural, começa a a a se comparar, né, e pensar: "Poxa, eu faria de determinada forma essa situação e eles estão fazendo de outra", e a gente vê não só educação formal não, mas educação de uma forma geral, né, como isso impacta na no funcionamento, né, da máquina do governo, com certeza absoluta. Bem, vamos falar um pouquinho sobre liderança e articulação, né. Na faculdade você foi presidente do diretório acadêmico e também, do DCE. Primeiro, fala para as pessoas, para nossa audiência, o que é DCE, tá, e fala como que essa experiência que você teve moldou a sua forma de articular e a sua forma de liderar. Quando eu tive a oportunidade de ser presidente do centro acadêmico, né, que é o primeiro vou começar pela história na comunicação, minha primeira faculdade foi publicidade e eu tive a oportunidade de assumir um diretório que estava há muitos anos inativo. Com essa oportunidade de trabalhar, a gente conquistou algumas coisas, principalmente abriu a oportunidade do jornal estudantil, na época, eu me recordo, o que criou polêmica, né, nós na época usávamos o nome de língua preta e isso causou um transtorno, imagine se fosse hoje, né. Mas, a ideia surgiu inclusive, até brinco, né, que o no foi uma sugestão do patrocinador, a pessoa que sempre imprimia o nosso jornal, ele sugeriu esse nome. E assim, lógico, naturalmente, aproveitando esse patrocínio que ele dava de circular esse jornal, a gente adotou. Mas isso também já me deu um conflito. O primeiro conflito foi enfrentar alguns alunos que achavam aquilo meio pejorativo, aquilo meio ofensivo, aquele nome do jornal, mas isso permitiu também ter um jogo de cintura que é necessário para qualquer político, né? Saber conversar com as pessoas, saber explicar os motivos, mostrar que não existe qualquer tipo de crítica à sociedade ou crítica à condição de ninguém, né, seja por raça, seja por gênero, né. Então aquela foi o primeiro desafio. Graças à presidência, né, que eu tive na comunicação, posteriormente conversando e conhecendo presidentes de outros grupos, lideranças de outras faculdades, né, eu tive a oportunidade de me candidatar a presidente do Diretório Central de Estudantes. Na verdade foi uma eleição única, mas foi por uma estratégia que nós adotamos na época, né, os nossos concorrentes que tentavam uma reeleição, tinham uma postura mais radical, mais extrema, e nós utilizamos uma estratégia onde pegamos as principais lideranças dos nossos lados e inviabilizamos a chapa do outro lado, né. Então, nesse momento, o desafio de, ainda que seja chapa única, era estimular estudantes a saírem candidatos. Nós conseguimos 603 votos na época, né, eu me recordo, e desses 603, votos, apenas um foi que anulou seu voto. Então, quer dizer, deu-nos credibilidade, deu-nos também a possibilidade de representar os estudantes daquela faculdade, né, então de toda a universidade. Foi muito bacana, foi uma experiência onde eu também tive que lidar com pessoas de pensamentos diferentes, né, numa composição, eh, colegas de outras universidades, que também tinham pensamentos às vezes diferentes e ideológicos da gente, mas tudo bem, a gente tem que se adaptar ao ambiente que está, né, mas lógico, colocando firmemente aquilo que a gente pensa, né, mantendo as nossas posições, sem deixar levar apenas porque um grupo ou a sua maioria segue um caminho e que às vezes você não concorda. Com certeza esse momento moldou a forma que você pensa, sua tomada de decisão, inclusive te ajudando num desafio que você teria e não sabia, teria muitos anos depois, né. Eu queria falar um pouquinho sobre uma situação, próxima, que aconteceu na última eleição, que depois de muito preparo, muito esforço, muito trabalho, veio uma carta meio que descartando você, enfim, te colocando de lado um pouco,
Eu queria que você falasse em detalhes essa situação, para que as pessoas pudessem entender, inclusive, o desafio que tem por trás de ser um político e como que você lidou com essa situação. Conta pra gente. Certo. Como eu falei, eu já estou filiado ao partido há mais de 23 anos, né, então na época eu já tinha uma boa caminhada, inclusive já tinha sido candidato dentro do partido a vice-prefeito da cidade, e nas eleições, no momento de ser pré-candidato, participei de todas as formações, todas as informações, e numa segunda-feira, véspera da convenção, que seria na sexta, eu recebi uma carta do meu partido, né, comunicando que eu não poderia ser candidato, né. Para aquele que se preparou durante anos para poder representar a sociedade, para poder apresentar seus projetos, aquilo foi um golpe, com certeza, né, me deixou bastante desmotivado, chateado, até porque dentro daquilo que a gente tinha dentro do partido, a gente se preparou para poder representá-los, e assim, naturalmente eu tive que fazer algumas ligações, alguns colegas me acolheram, tive convites para entrar em outros partidos, inclusive pessoas, que me auxiliaram, tudo, né, assim: "Venha para o nosso, venha conhecer, a gente vai te dar uma outra oportunidade". E nesse momento, onde a gente já estava alinhado com alguns amigos, alguns colegas, eu também não poderia ser egoísta, né, de fazer com que eles permanecessem dentro da base, uma vez que eu não tinha mais certeza. Quer dizer, praticamente eu já estaria descartado de uma eleição. E naturalmente, como eu falei, com alguns contatos em Brasília, né, pelo tempo que eu já tenho, pelo aquilo que eu já dediquei ao partido, nacionalmente, a Nacional resolveu me reconduzir para uma disputa, né, mas com certeza já bem desestruturado, né, porque eu não, como eu falei, eu não poderia deixar os meus parceiros, né, seguirem não deixarem de arranjar uma oportunidade. Quando, me colocaram de volta no jogo, eu já não tinha mais aquela base, tanto é que eu fui para uma convenção só com meu pai, com minha mãe, a minha gravação de vídeo foi feita por uma cliente minha do escritório, né, de advocacia, que é jornalista, e então, assim, o prestígio foi pequeno, mas eu entendo, não, lógico que ele sempre ficou chateado, voltou para o jogo, mas eu entendia que muito dificilmente eu teria chance naquela eleição, mas serviria aquela eleição de aprendizado, para saber, me resguardar para uma próxima eleição, para me resguardar também com a minha equipe, para que a gente pudesse apresentar as mesmas propostas ou propostas recentes, mais, de vivência, né, para a nossa comunidade. Eu tenho como princípio e missão ainda, fazer o melhor para a minha cidade. Esse foi o meu mote e eu entendo isso, é necessário trazer aquilo que é de melhor para a nossa cidade. Maravilha. Você disse, você falou agora sobre princípios. O seu público é um público de direita, centro-direita, né. Eu queria que você descrevesse esses princípios. Quais são os valores que são fundamentais, pra você, para as pessoas poderem se identificar? Porque, às vezes, a gente rotula movimentos e visões de mundo e a gente nem sabe o que é, né. Então acho que seria bem importante você descrever quais são os princípios, quais são os valores que você defende, a sua visão de mundo. Honestidade é um dos principais, porque eu sou júnior, né? O macarrão também eu levo do meu pai, então eu tenho um respeito com meu pai, né. Eu tenho duplamente, né, tanto por levar o apelido dele, principalmente por levar o Júnior. Então meu primeiro nome, o meu sobrenome é tudo do meu pai, então eu tenho que honrar o nome do meu pai, que sempre foi uma pessoa muito certa, muito justa, né, e então, é uma das coisas que eu sempre trago como, princípio principal, né. A justiça, naturalmente, né, eu sou uma pessoa que busca constantemente a justiça. Como eu falei também para você, eu sou uma pessoa que busca soluções. Apontar problemas não resolve aquilo que nós enfrentamos de dificuldades na nossa cidade. Nós temos que dar soluções. Se as pessoas vão ou não seguir, é outra coisa. Uma das características que eu também tive na minha eleição e que também dificultou meu trabalho um pouco, foi a questão que eu já estou preparando, que é a captação de imagens. Como assim, Jaime? Você vai me perguntar. Todas as ações que eu fiz, seja na UCDB, seja na própria OAB,
ou em todas as outras situações, né, porque eu faço parte de entidades de terceiro setor, eu não colhi imagens, né, é uma característica minha que eu acabo passando despercebido, né, então, eu não colhia minhas imagens e o pessoal da comunicação me cobrou bastante isso, até engraçado, né, porque eu da comunicação não tinha imagem suficiente para gerar material para a comunicação, né. Por quê? E aí até a menina da comunicação que me auxiliou bastante, ela falou: "Jaime, eu entendo o que que é que você faz as suas atividades sem pensar em, como que eu vou dizer, um respaldo, na verdade é como uma das coisas que eu não concordo, às vezes, por exemplo, eu vou dar uma, vamos dizer, uma marmita para alguma pessoa que está na rua. Tem pessoas, políticos, infelizmente, que tiram foto, tô dando um agasalho, tira foto, né, expõe a pessoa. Isso aí, para mim, é um desrespeito, né, e pela minha formação religiosa, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, muitas ações que eu fiz e que eu continuo fazendo, né, são sem intenção política. Na verdade, já é uma dificuldade, porque a partir do momento que você se apresenta como candidato, as pessoas acham que todas as ações que você faz são exclusivamente por interesse político. E não é, não é, isso já está no meu histórico, já está na minha vivência. Eu sempre, como eu falei, eu sempre procurei ajudar a comunidade, independente de ter cargos. Entendo que se algum dia tiver oportunidade, eu acredito que, se for da vontade de Deus, eu estarei representando a minha cidade, estarei futuramente, quem sabe, representando o estado, o nosso país, eu vou poder dar o meu melhor e vou poder dar condições e lutar por coisas que hoje, apenas como civil, eu não consigo chegar. É, então, com os projetos que já existem, caminhando, com certeza eu vou trazer melhores resultados e vou poder, ter pessoas preparadas ao meu lado para poder ajudar e fazer uma cidade melhor. Trouxe um ponto muito interessante. Você falou: "Não, não é porque eu sou um político que todas as ações da minha pessoa física são com foco em política". Não, eu faço as imagina suas doações, seu trabalho voluntário, enfim, as suas atividades não só focando em alguém estar te filmando para você aparecer, não sendo um político. Porém, também é muito fundamental, no ano que a gente está vivendo, nessa época, a geração de marca pessoal. Então um político ele precisa desenvolver sua marca pessoal, utilizando do marketing, utilizando das mídias, da comunicação, porque é onde a atenção das pessoas está. Então se um político não se posiciona online, é como ele quase que não existisse, ele pode ser incrível, tecnicamente maravilhoso, super comprometido, mas ele não aparece. É exatamente como era antigamente, que só tinha televisão. Então, se você não aparece na televisão durante muito tempo, você tem poucas chances aí de de conseguir um cargo. Agora, se você aparece Certeza. muito na televisão, que a atenção das pessoas, né, vai estar exatamente ali sendo captada por você, você tem muito mais chance. E a internet é um pouco isso, não mudou muito essa dinâmica não, só está mais acessível, né, você não precisa aparecer lá na propaganda do Jornal Nacional para as pessoas te conhecerem, você pode estar no Instagram. Mas eu achei muito interessante esse ponto. Bem, eh eu sou muito curioso e acredito que teus eleitores também, vão ser, em como se constrói alianças, que são fundamentais, a gente sabe, para as coisas acontecerem, projetos serem, aprovados e de fato uma mudança chegue até a porta da casa das pessoas. Como é que a gente lida, eh, com as alianças sem a gente se vender, sem a gente, entre aspas, vender os nossos valores e onde que a política, que é uma arte, né, entra para a gente conseguir construir alianças e entender qual o melhor meio termo para se gerar resultados. É necessário você estar no meio, na verdade, tanto é que é aquela coisa, vou ser sincero, quando falaram que eu não seria candidato, eu fiquei bastante honrado com propostas de outros partidos, né, de mais um de direita e um outro mais de centro-direita, né, eu fiquei muito honrado com essa proposta, né, mas é aquela coisa que a gente sabe, né, os valores eles, são determinantes para um bom político, e eu também trago aquela frase de Edmund Burke, né, que se os bons, né, na verdade, cruzarem os braços, o mal prevalece,
né, Edmundo Burke fala muito nesse sentido, né, de que se o bom cruzar o braço, o mal prevalece. E por esse motivo que eu sinto, essa impulsionamento para poder representar o povo. Mas quando você fala em alianças, realmente, isso também, com certeza houve decepções durante essa caminhada. Eu fui um candidato que, devido a poucas verbas que eu recebi para a eleição, eu tive que trabalhar mais em casa, então eu optei pela internet, né, dentro daquilo que eu tinha, que era não era muita coisa, não era muita estrutura, né, eu tive que me virar nos 30, fazer alguns vídeos online sozinho, contar com a ajuda de alguns amigos, né, que voluntariamente se dispuseram ao trabalho, mas eu senti falta de estar nesse contato pessoal com o povo, isso fez falta. Essa questão de aliança influencia principalmente nisso, porque dentro do grupo de candidatos na época, eu fui um dos que mais, levantou a bandeira de igualdade. Mas que igualdade, gente? Igualdade, pelo menos em condições mínimas de disputa, né. Na verdade, os valores que alguns candidatos receberam, alguns receberam até mais tarde, foram, resultado valores que receberam quando já estava bem acaminhada, outros esperavam receber muito mais. Foi me dito que eu deveria correr atrás de patrocínio, mas é aquela coisa, eu esperava uma média, tudo bem que, esperava um auxílio que acabou não vindo, e então aí você tem que trabalhar dentro da sua possibilidade. Mas a gente sabe que muitas pessoas boas, pessoas que têm essa vontade, acabam se endividando. Eu tomei esse cuidado para não me endividar, porque eu entendo que deve sim trabalhar o investimento público para as campanhas, mas você não pode tirar dessa pessoa que está se dispondo a representá-lo a condição, mínima dele de sobrevivência. Apesar de eu não ter, inserido dentro da campanha, valores das minhas reservas, mas durante um ano, praticamente do ano passado, eu tive que, lutar para recuperar meu escritório, porque como eu falei, eu trabalho sozinho, tenho um ou 2 parceiros, e sentiram a minha falta. E aí é essa questão que às vezes falta, né. E também falta o bom senso, não diria nem bom senso, eu diria também o cuidado de alguns candidatos que acabam entrando em dívidas para o resto da vida e ficam anos para poder pagar. Inclusive encontrei alguns amigos que falaram essa situação, falou: "Jaime, cuidado, por que que você vai entrar nisso, cara? Só vai arranjar conta, dívida para você". E não, é como eu falei, eu fui cuidadoso, trabalhei com aquilo que eu tinha, e levantei a cabeça, falei: "Bem, se eu hoje sei trabalhar com pouco, se Deus quiser lá na frente tiver condições maiores, vai me facilitar mais", né. Cabos eleitorais tive pouquíssimos, né, graças à majoritária que me auxiliou bastante, né, então o candidato ao governo era meu amigo de infância, eu tive alguns auxílios. Então, na verdade, o que eu falei, eu tive pouco para uma campanha que precisava de um pouquinho mais. Eu não digo que, precisava de 200, 300, 500 mil, né. Eu precisava de pouco para poder ter condições mínimas de apresentar. Mesmo no pouco, eu consegui aquilo que eu entendo como positivo, porque aquela coisa, eu não tive o tempo de visita para as pessoas, eu tive que trabalhar dentro das minhas mínimas condições, a rede social. E eu sei que eu saí, inclusive apareci em pesquisas, próximas da época, para a eleição, porque eu fui o único candidato que teve a coragem de entrar num ônibus e andar mostrando as dificuldades que a população tem, que teve a coragem de visitar um banheiro, que inclusive continua até hoje nas mesmas condições, não houve mudança, né. E aí fui o único candidato e isso apareceu em pesquisa. O que me faltou para talvez, dar o impulso? Faltou a base. Faltou a base que eu deveria ter trabalhado, né, na verdade, se eu tivesse condições, poder ter circulado, me apresentado entre as pessoas, por quê? Me conheciam no virtual, ou seja, pela internet, pelos vídeos que eu utilizei, mas não conhecia o Jaime presencialmente. E o povo ainda quer o candidato presencial, vê que ele é carne e osso. É, faz muito sentido e eu acho muito valoroso você compartilhar isso com a nossa audiência para ela entender um pouquinho como que são os bastidores, né, desmistificar um pouco a imagem que as pessoas têm
do político de forma geral, é uma pessoa como qualquer outra, né, a gente tem que parar de estigmatizar tanto pelos maus exemplos todos os políticos. Então foi muito bom você tocar nesse ponto. Eu vou tocar agora num ponto que me interessa. Eu tenho um casal, eu tenho a Chloe e o Noah é autista. E você atua na comissão do direito autista. Após você começar a atuar nessa comissão, que dor das famílias você acessou, que você não sabia que existia, que você acha que outros políticos deveriam saber dessa realidade autista, desse problema específico, que, enfim, é algo importante? Olha, eu comecei a chegar na causa autista através da causa animal. Eu faço parte de uma entidade chamada Patinha Solidária, que trabalha com a sinoterapia, e nós fomos convidados, né, para uma audiência pública, onde falaria sobre fogos de artifício. Nessa nessa reunião na Assembleia Legislativa, né, que a gente teve acesso, a gente ouviu todas as pessoas falarem dos animais silvestres, mas também ouviu uma médica falando sobre as consequências que tem para as crianças, para os jovens autistas, principalmente suporte 2, quanto à questão do barulho. Ali que eu comecei a ter acesso à questão autista. Eu falei: "Nossa, não é só os animais que acabam morrendo, existe um transtorno causado para a família". E naquela época até teve um amigo meu que no reservado veio no meu Instagram, falar: "Mas você defendendo essa causa, eu quero mais me divertir soltando fogos". Aí eu falei: "Olha, coloque-se no lugar de uma pessoa que tem um animal, coloque-se no lugar de uma pessoa que tem um filho, uma filha autista, um sobrinho autista, e que vai passar por uma dificuldade de, praticamente de não entender de onde está vindo esse som, ficar perdido, causando um transtorno total para a família. Não é justo que eu, tenha um momento de lazer e que outras pessoas estejam sofrendo. Aquelas que têm seus animais que são sensíveis ao barulho, aquelas pessoas que têm seus filhos, parentes próximos com autismo, né, e que enfrentam essa questão de dificuldade. E ali começou, a minha caminhada, aproximando da causa autista, mas teve principalmente dentro de uma, eu digo sobrinha, né, é meu amigo, meu que eu tenho como irmão, que se chama o David, né, e graças ao David eu a filha dele, ela possui autismo. E eu vi ele dentro de num clube aqui na cidade, teve a negativa da filha poder fazer natação, porque precisaria de um auxiliar, dando suporte para a filha. E uma vez, natural, eu vi o David ali bem abalado, e eu me coloquei à disposição. Também tive alguns casos de pessoas que tiveram dificuldades com plano de saúde. Eu comecei a me especializar nessa área. Hoje eu sou pós-graduado em TEA e TGP, né? E aí o que que acontece? A gente começou a conhecer, estudar um pouco mais, participar da comissão da OAB, participar de congressos. Apesar de eu não ter pessoas ligadas a mim diretamente com autismo, hoje eu posso dizer que eu tenho um conhecimento que me permite, às vezes, ajudar alguma família. Esses dias, até recentemente, tinha uma amiga minha que eu não sabia, o filho dela é autista, e ela veio no WhatsApp conversar comigo. Esses contatos que eu tenho me permitiu conectar com mães autistas. E eu sempre estou estimulando amigos, parentes, às vezes que tem alguma criança, algum jovem autista, para que aproxime dessas famílias, né, para que possam trocar experiência, para que possam ter conhecimento dos seus direitos, né? Então é importante. É aquela coisa. Graças à filha desse meu amigo, eu me sensibilizei, me considerei uma pessoa que tinha que tomar esse cuidado. Tanto é que até eu sou identificado como, não sou autista, mas tenho TDAH, né? Eu tenho TDAH leve, né? Lógico, não é algo que me permita, assim, ter uma dificuldade no meu dia a dia, mas eu tive que me adaptar em algumas coisas. E aí a gente vê, eh, com conhecimento, tudo, vendo as dificuldades que a gente enfrentou lá na infância, algumas coisas que agora fazem sentido quando você toma conhecimento daquilo que você é, né. Inclusive é uma das bandeiras que, se Deus quiser, eu pretendo levar, porque existe hoje, algumas coisas que são relacionadas ao TEA, né, que são
que cuidam das crianças, dos jovens autistas, mas o TDAH fica meio escanteado, né. Não estou falando que é cortar direito do TEA, mas também tem um olhar para esse TDAH, né, que hoje também compõe uma grande quantidade. O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode lutar por eles? Né, então, a partir desse momento que eu me vejo na pele daquilo que foi diagnosticado, eu também me vejo no dever de lutar por aquilo que é necessário para essas pessoas também que possuem TDAH. Eu queria trazer para a nossa conversa, e a gente já está se encaminhando, mais para o final, o terceiro setor, porque as suas bandeiras, né, que você realmente tem lutado recentemente, o autismo, é a proteção animal, e eu queria trazer o terceiro setor, que é algo muito importante também. Para esses 3 hoje, se você, eh, se não, quando você tiver a possibilidade de executar as suas ideias, me dá uma proposta para cada um, assim, que está dentro do seu coração. Vamos começar com o autismo que a gente acabou de falar. O que que você vê que poderia ser melhor para os autistas e também para o relacionamento das pessoas que são neurotípicas, né, aquelas que não têm nenhuma, adversidade, nesse sentido? Temos a educação, novamente. Acho que primeiro, hoje nós temos os colares, né, de identificação, o colar borboleta, os colares que nós temos em si, mas as pessoas não sabem o que que são aqueles colares. Às vezes acho que o autismo é um modismo, né, na verdade não é. Não é nada de: "Ah, agora é autista todo mundo", não, não é, e tem muito desrespeito sobre isso. Precisa levar para a comunidade a questão correlacionada a isso, explicar, mostrar quais são as dificuldades da família, apresentar para a sociedade, e aí eu vejo também que as escolas, elas podem estar trabalhando, principalmente naqueles que serão nosso futuro, as crianças, o acolhimento dessas famílias, o acolhimento do amigo, da amiga ali que é autista, né, então precisa isso. Lógico, foi um avanço principalmente nos shoppings, a vaga específica para o autista, mas o que que eu tive a oportunidade de conhecer ali no Piauí, em Teresina mais especificamente, um espaço dedicado ao autista, para acolher as famílias do autista, um espaço dedicado. Eu acho que é isso, é uma das coisas, é uma das bandeiras que eu entendo que nós precisamos ter em alguns pontos, locais específicos para o acolhimento dos familiares e principalmente dos autistas, que a gente sabe como que você deve estar por dentro até inclusive das dificuldades que vocês têm, mas se a gente eu fiquei encantado, fiquei muito encantado, era uma clínica que abriu precedente, eu elogiei ela inclusive no Instagram, porque ela falou: "Até para nós ficarmos aqui no shopping é difícil, Jaime". Porque as pessoas, às vezes, são poucas que entendem. Até a direção do shopping tem que entender a importância, e é importantíssimo, né. Como eu falei, eu não tenho alguém tão direto dentro da família que seja autista, mas eu compreendo a necessidade dessas famílias. Então, quanto mais locais preparados nós tivermos, e isso eu acho que é uma ideia fantástica, quem dera os shoppings aqui da minha cidade pudessem estar, abrindo esse espaço para as famílias e para os jovens e para as jovens autistas, né, para que possa dar uma melhor qualidade de vida para eles. Essa já é uma das coisas que eu vislumbro, né. Agora, para o animal, né, eu já entrando na pauta animal, né, especificamente, também é educação. Explicar para a comunidade o que que é deixar um terreno sujo, os riscos da leishmaniose, tem aquela mística dizendo que o animal que passa leishmaniose pro adulto, né, pro ser humano. Mas se a gente eliminar a sujeira, não chega no animal. E de acordo com o que eu conversei com alguns veterinários, não é uma coisa assim, automática. Por exemplo, eu tenho inclusive uma cachorra aqui na minha casa, que ela tem a leishmaniose, a gente trata ela tem dificuldade de ganho de peso, né, e a gente tem que tratar. Então tem que mostrar para a sociedade que é possível tratar, né, que ela já de origem, né, e também ela tem que ser castrada até para que não crie, filhotes com a leishmaniose, né, então são cuidados que a gente tem que ter. Essa daí na parte de educação relacionado à questão animal. Na questão do terceiro setor, eu fui o fundador da comissão do terceiro setor dentro da OAB.
Eu sempre acreditei que o terceiro setor é a solução. Infelizmente, é o que eu falei, existem muitas hoje, empresas ou espaços, eu vou dizer o nome antigo, né, que falava ONG, hoje se chama OSCs, né, que trabalham para o mal, mas existe uma grande parte de pessoas desconhecidas que têm um trabalho significativo da sociedade. E é aí onde o poder público não chega, que chega às ONGs, né? É aí onde a gente pode, dentro dessas entidades, buscar soluções. Hoje nós temos ONGs relacionadas ao direito animal, que resgatam animais de rua, então nós temos que dar para esses protetores as condições adequadas para que eles possam ter um acolhimento melhor desses animais, eles fazem aquilo que o governo deveria fazer, né? E tiram do seu próprio bolso, passam dificuldades, então precisa dar essa assistência. Então, o terceiro setor, para mim, é a solução para muitos dos nossos problemas. Se nós acompanharmos de perto, se nós acolhermos algumas ideias e sugestões, ele vai chegar onde o governo não consegue chegar, onde o Estado não consegue chegar. Então, a importância do terceiro setor, para mim, é enorme, né? Basta também, lógico, como falei, assim como tem boas entidades, também tem as más entidades, para isso tem que ter próximo pessoas que possam fiscalizar, né? E fazer com que cheguem os projetos à comunidade que possa também dar melhores condições ao povo, né? Jaime, agora eu quero que você imagine que todas as pessoas do Brasil estão plugadas na televisão e você está lá, nesse exato momento, tendo a voz de poder dar um recado para essas pessoas de, vai, 1 minuto, vamos dizer assim. O que você falaria para as pessoas se todas as pessoas do Brasil pudessem te ouvir? Eu falaria que não brigasse tanto pelos partidos, mas que olhassem principalmente a pessoa que se candidata. É, na verdade, muitas vezes a comunidade, o povo perde grandes oportunidades, boas pessoas que poderiam estar vindo para a política e essas pessoas acabam se frustrando porque não tem oportunidade. Dê oportunidade para a pessoa que tem essas boas intenções, procure conhecer o seu candidato, não se venda, né? Na verdade, é aquela coisa, a partir do momento que eu vendo o meu voto, o que que acontece? Na verdade, eu estou pagando ele, porque se eu conseguir fazer com que esse indivíduo que vendeu o voto seja eleito, ele vai tirar do indivíduo que comprou, né, que aceitou receber esse dinheiro. Então, na verdade, a gente denunciar os maus políticos, lutar pelos nossos direitos, né, e fazer desse país um país melhor para se viver. Para isso é necessário que abra-se as portas para aquelas pessoas que são boas e com bons sentimentos. Analise a história da pessoa antes de votá-la. É isso. Jaime, obrigado por você compartilhar um pouco da sua história, a sua visão de mundo, as suas pautas que são importantes para você, que são pautas fundamentais para a população. Eu tenho certeza que a pessoa que assistiu esse episódio desse podcast, com certeza absoluta, tem uma outra visão agora sobre você e está se sentindo representada por essas causas, importantes que você, eh, está levantando. Bem, se você quer conhecer melhor o Jaime, acompanhar as propostas dele, eu te faço um convite. Siga ele no Instagram, no @Jaime com Y, Jaime Macarrão, sem o tio, @Jaime Macarrão. Segue ele, faz perguntas para ele lá no direct, consome os vídeos dele, que é importante fazer exatamente o que ele disse para ser feito. Conheça os candidatos, conheça a história deles e o que de fato é importante. E hoje a internet é uma ótima ferramenta para isso. Você curte agora, dando joinha nesse episódio de podcast, compartilhe em todos os grupos que você tem para as pessoas poderem conhecer melhor um político que realmente se preocupa com a população e se inscreve aqui no canal. Jaime, muito obrigado. Gratidão pelo espaço, Gabriel, e agradeço as palavras aí, que nosso povo possa eleger agora nessas próximas eleições os melhores candidatos para que o nosso país cresça cada vez mais. Maravilha. Tchau. Tchau, tchau.